Reiniciar o Zoom? Por quê? Bom dia. Bom dia. Só que todo dia. Bom dia, gente. Bom dia, professora. Tá me ouvindo? Bom dia, professor. Para desktop. Isso não. Deixa assim mesmo. Tá gravando, todo mundo tá me vendo. Eu não vou reiniciar nada agora, não. Você me desculpe, Zoom. Não reinicia não, porque a internet está muito ruim. Eu não vou reiniciar nada, não. Quem tá faltando mais? Natan veio? Não. Então vamos esperar um bocadinho. Ele fala dele no chão, tá bom? Não. Agora falou, 2 aulas. Bom dia de novo. A gente começou a matéria do terceiro bimestre ainda lá em junho, né? Antes de começar o período de provas. Eu dei continuidade com uma matéria que não caiu na prova, que foi aquela questão da ideologia, né? A gente até conversou um pouco sobre a questão da ideologia de gênero, passamos por ali e não falamos sobre a questão das ideologias políticas, as nomenclaturas de cada ideologia. Então, eu vou fazer um revisional dessa aula 17 e que já é matéria de teste de vocês, tá? E o que vier a partir de ideologia já entra como matéria só para prova, tá? Que é para não acumular muita coisa para vocês terem que estudar, pesquisar, enfim. Então vamos lá, na aula 17, né? A questão da ideologia. Ideologia, gente, guarda o telefone, por gentileza, tá? Ideologia, o conceito de ideologia está claro para vocês? O que é uma ideologia? Sim ou não? Hã? Uma ideia, seminário, Isso. São ideias, é a forma de pensar. Agora, guarda o telefone, por gentileza, a não ser que você esteja na plataforma. Obrigada. Vamos lá. É uma ideia? Sim. É uma forma de pensar? Sim. Porém, é uma forma estruturada de pensar. Por mais que você não concorde com uma determinada ideologia, por mais que você não concorde com um determinado pensamento, uma linha de pensamento, tem pessoas que concordam. E em cima dessa concordância, existe uma argumentação. E isso pode ser o porquê você torce para determinado time de futebol, ou porquê que você
é a favor de um determinado sistema de governo, por exemplo. Tá? A grande questão é essa argumentação e a forma como você constrói esse pensamento ideológico. Existem vários sociólogos e filósofos, eu acho que um dos mais conhecidos é Marx, e aí quem está... É Rodrigo, né, que dá sociologia para vocês? Elis. Elis, verdade, mas o Rodrigo foi até ano... Só o primeiro ano. A Elis também deve ter apresentado outros pensadores para vocês, né? E aí, a maioria destes pensadores, eles têm um ponto em comum, que é a questão da preocupação da ideologia como uma alienação, né? E o que... Isso aí. O que é alienação? O que é alienação? Travada, mas travada em quê? Alienação seja uma mentalidade travada ou a pessoa não tem abertura para o pensamento. Ok. A gente só não pode colocar o pensamento alienado como sendo um pensamento não é esgotado, mas assim, a alienação como uma forma também de fuga, Nathan entrou, como uma forma de fuga, tá? Porque muitas pessoas se deixam alienar por fuga, ou pela questão também da estagnação daquilo que se tem a pensar. Vou dar um exemplo bem ridículo, tá? Hã? O Vasco está, eu vou usar a palavra que o YouTube não vai me travar, num dejeto progressivo. Mas eu não deixo de ser Vasco. Por quê? Porque eu compactuo da ideologia de ser vascaína. Pela história cultural do time, pela descendência portuguesa, por uma série de outras questões. Mas, neste momento, a minha ideologia em ser vascaína, ela está, nesse momento, estagnada. Por quê? Porque nada acontece. Nada acontece. Né? A presidência, o Tiago, que era nosso professor de história aqui, ele é a melhor pessoa para falar sobre isso, até porque ele é vascaíno e ele faz parte de um conselho lá dentro do Vasco. Um negócio sócio diferente que tem. E ele estava me explicando outro dia algumas questões políticas, algumas coisas que só podem ser votadas se for no Ministério Público. Sabe? Surreal. Algumas coisas que só podem ser resolvidas dentro do clube, de um clube de futebol, se for com o Ministério Público, por conta de briga lá dentro. Aí você pensa assim, por que vale a pena? Estou dando um exemplo bem ridículo mesmo, né? Por que vale a pena? Por que eu ainda compro camisa do Vasco? Por que eu ainda discutir com pessoas, eu não discuto mais, não. Só quando ficam me sacaneando, aí eu discuto. Mas, assim, por que vale a pena eu ainda querer fazer uma tatuagem do Vasco? Que ideologia é essa? Pode ser. Pode ser. É viver de passado. Também é um bom argumento. Mas entende que é uma ideologia estagnada e aí, como o Gabriel falou, travada? Travada.
Agora, em mim, não é alienante. Não é alienante. Para mim, não é alienante. Por quê? Porque eu não deixo de viver por causa do Vasco da Gama. Nem tenho visto o jogo. Vejo o jogo quando eu não tenho mais nada para fazer, ou então quando eu tenho muita coisa para fazer. Oi, Juju. Ele deve ter ido lá embaixo, tá? Ele é muito cabeçuda, inteligente demais, demais. Muito. Hã? Com quem? Quem é? Quem é isso? Ele sempre diz Isabel. Ah, tá. Não, Henrique. Isso aí é treta. Olha, até presente de compromisso tem, menina. Nem meu marido me dá mais presente. Olha. Sexto ano. Sexto ano? Estava pelo tempo. E o negócio é sério. E o negócio é sério, tá? Tinha que ver. Troca de presentes. Aniversário de namoro. Já tem uns 3 anos que eles namoram. É sério, mas vamos voltar. Ideologia. Sério? Eu acho que ali é só uma coisa mesmo platônica, assim, compromisso. Desde o 4º ano. 4º, 5º e 6º ano. É uma questão de compromisso. É sério? E eu fiquei assustada. Essas crianças hoje em dia, tudo avançado. Essas crianças, pessoal que fica pelas escadas, deixa pra lá. Tô vendo nada. Mas volta. Isso é coisa do passado. Mas vamos lá. Eu estava no Vasco da Gama, né? Mas para mim não é alienante. Por quê? Porque eu não deixo de viver por conta do Vasco da Gama. Eu já não brigo mais com todo mundo por conta do Vasco da Gama. Eu não tenho necessidade, tipo, vai ter um jogo, eu tenho que ir, e não tem pai, não tem mãe, não tem marido que me segure, eu vou... Não é alienante. Mas tem pessoas que vivem condições alienantes por conta de outras ideologias. E aí começa uma grande brigalhada, que é a questão de você levantar uma bandeira e você ser tão impulsivo que você acaba usando o pau da bandeira para acertar a cabeça de quem não concorda com você. Fala. Em que situação a pessoa se deixaria? Quando ela briga com a família por causa do presidente, quando ela deixa de frequentar lugares e situações porque não concorda com o posicionamento político de uma determinada pessoa ou de um determinado grupo, quando ela se vitimiza e usa aquela ideologia para se vitimizar, quando ela não fala sobre outro assunto. Vamos lá? Vamos usar o Big Brother como um exemplo. O que foi aquele personagem, porque aquilo ali é personagem, Lumena, dentro do Big Brother. Lembram da Lumena? Só sabia falar da jornada, da vitimização, do racismo, do preconceito, isso e aquilo. Racismo existe? Lógico. Preconceito existe? Lógico. Mas tem muito mais coisa além disso. Mas ela, a intenção dela é que no caso só dela, ela vai se buscando mas
Exatamente. Por quê? Porque essas coisas precisam acontecer no dia a dia normal da sociedade. Essas coisas precisam acontecer de forma normalizadas, né? Como é que você combate o racismo? Fomentando que as pessoas sejam antirracistas? Eu também acho que não. Você combate o racismo agindo com equidade e não sendo antirracista. Como é que você combate a homofobia? Sendo anti-homofóbico? Não, você combate a homofobia tratando as pessoas com equidade, como todo mundo merece ser tratado, né? E é nisso que esses pensadores falam com relação a promover determinadas ideologias, né? Então, por exemplo, a gente está hoje num sistema de governo que algumas pessoas chamam de fascista. Não, não é fascista. É algo que parece, não é o fascismo. Da mesma forma que eu sou contra o governo, mas eu não sou comunista. De forma alguma. Hã? Entenderam? Não é só uma coisa e outra. Eu posso querer também ter o direito de não ser nada. De querer simplesmente não falar sobre uma determinada situação. E por aí vai, tá? Uma coisa muito chata, tipo, vai falar, sei lá, do Flamengo. Aí você fala, sei lá, o lateral esquerdo mandou mal. Não, o Flamengo, melhor do mundo, botou pra tapar, segue o líder. Tipo, se for assim, na primeira, tá ligado? É que é muito difícil. Em certo nível, tem uma coisa ali que diferencia. Tipo, não importa o que você fale, ele tá certo. Isso é alienação, exatamente. Isso aí. É isso aí. Com isso, a pessoa sabe que está errado. Tá? A pessoa sabe que está errada, a gente está mostrando que ela está tipo, não, eu estou certo. Isso é questão. O Rafael deve saber dessa história porque ele já é meu aluno há muito tempo. Mas não sei se eu já contei para vocês aqui. Gabriel, não sei se estava na escola quando aconteceu isso. Eu estava no trem e eu estou vendo uma mulher me olhando. Mulher me olhando, mulher me encarando, mulher me encarando. E eu baixei a cabeça. Aí daqui a pouco ela vem mais para perto de mim. E começa a dar aquela de encarar, de chegar perto. Eu olhei para a cara dela. Algum problema? Aí ela, o que foi? Você é homofóbica? Eu olhei para a cara dela. Não, eu sou casada mesmo. Eu quero respeito. Eu sou casada e eu quero respeito. Eu falei. Não falei para ela se eu era casada com homem ou se eu era casada com mulher. Você era homofóbico. Porque ela estava vindo em cima de mim, entendeu? Querendo dar uma condição, que eu desse uma condição para ela. E aí, quando eu perguntei se estava acontecendo algum problema, ela perguntou se eu era homofóbica. Você não gostou de homofobia, não, cara. Mas entende quando eu falei antes sobre pessoas que se vitimizam? Não, mas foi muito do nada. Foi muito do nada. É tipo, ela deve ter cara de homofobia. Só porque eu não sou homofóbico, automaticamente fica tolerando esse tipo de comportamento. Exatamente, mas aí se eu digo assim, sai daqui, ou se eu xingo alguma coisa, pronto, já caracteriza que eu sou uma pessoa homofóbica. Aí depois... Aí eu falei assim, depois eu contando isso em casa, né? A gente ri e tal da situação.
Aí eu falei assim, eu não podia ter dito para ela, não, eu sou sapatão também, mas é que tu é muito feio. Né? Podia ter feito isso. Porque imagina, eu sou casada, eu quero respeito, mas eu podia ser casada com uma mulher, e daí ela não podia saber. Isso dá condição, não dá condição nem para uma mulher, nem para um homem. Quantas vezes nós, mulheres, sofremos abuso dentro de transporte público? Isso é um saco. O cara passa por você, você está de um lado da rua para atravessar o sinal, a pessoa está do outro lado, passa por você, fala um negócio que nem super-homem com visão de raio-x conseguiria ver o que ele viu. E fala umas coisas. Já aconteceu com vocês? Né? Você, caraca, tem visão de raio-x, amigo. Mas são essas questões, e essa questão que eu coloquei é uma questão de vitimização, que está acontecendo toda hora. A questão do racismo é a mesma coisa. Né? Eu tenho, vamos supor, 2 meninos na sala, um branco e um negro. Os 2 chegam na sala de boné. E aí eu digo assim, por gentileza, vamos supor que você é um menino negro e você é um menino branco. Por gentileza, tira o seu boné. Aí não dá nem tempo de você falar com o outro. Tá mandando eu tirar o boné por quê? Porque eu sou preto? Não, peraí. Tira seu boné também, por favor. Aí você já tem que pensar que você tem que, de repente, fazer o contrário. Vou falar com o menino branco primeiro, para não causar indisposição com o menino negro. Isso é complicado. É muito complicado. Pode ser também. Exatamente. Tanto uma coisa quanto a outra é racismo. Entendeu? Então, assim, essa questão das ideologias, elas precisam ser muito bem pensadas antes de você levantar a bandeira X, Y ou Z. Porque você precisa conhecer, fundamentar aquilo ali. Ah, eu sou contra a vacina. Tá, qual? Qual vacina? Porque se você tem 18 anos e pessoas que cuidaram de você desde bebê, provavelmente você já tomou umas 20 vacinas. E aí? Entenderam? Ah, vacina de catapora que tua mãe mandou, foi lá no posto ali, te deu? É de quê? Pfizer? É da China? É da Rússia? É da onde? Não sei. Alguém se preocupava em saber da onde vem a vacina da meningite? Não. Entendem que tem uma ideologia por trás? Que não é só contra a vacina? Eu acho que o extremo de qualquer ideologia é um saco. Em extremo também, concordo com você. Quanto tempo eu tenho? Ou já acabou? É 10h50. Ah, então tá, vamos lá. Ideologias políticas, tá? Fascista foi disseminada na Alemanha e na Itália durante as guerras que mudaram a estrutura do país. Tinha um caráter militar, expansionista e autoritário. Comunista, implantada na Rússia e outros países, visava um sistema que fosse igual para toda a sociedade. Democrática. Os primeiros relatos surgiram na Grécia Antiga e em Atenas. Tinha como ideia principal a participação das sociedades nas decisões políticas. Capitalista. Com surgimento na Europa, o principal objetivo é o acúmulo de riquezas e a geração de lucros. Conservadora, definida pelas ideias ligadas à manutenção dos valores morais e sociais da sociedade. Então, essas ideologias conservadoras, muitas vezes, elas são muito ligadas às religiões, principalmente
pelas questões dogmáticas das religiões. E aí, conservador, fala-se muito da questão judaico-cristã. Mas, se você for, por exemplo, para a Arábia Saudita, e eu estava até falando isso agora há pouco com o 8º ano, a gente estava fazendo um mapa mental sobre o islamismo, né? E aí, uma das coisas que apareceu lá foi a questão de não poder beber. E aí, eu estava explicando para eles por que não pode beber. E falaram lá do Pogba, que fala? É o jogador? Pogba? Que tirou a garrafa de cerveja de cima do lugar onde ele estava dando a entrevista coletiva, né? Aí eu estava falando, no Catar, que é um país muçulmano, não pode beber. Eles não são um Estado laico. Eles têm uma religião oficial que é o islamismo. E conforme essa religião oficial, não pode beber. Então, quem for para a Copa de 2022 achando que vai virar o pote lá, tem que tomar cuidado, porque pode ser preso. Porque faz parte inclusive, da ideologia política do local, que é conservadora, né? Anarquista. Defende a liberdade e a eliminação do Estado e das formas de controle e poder. Nacionalista é aquela que exalta e valoriza a cultura do próprio país. Liberdade clássica e neoliberal. Se caracteriza por uma série de ideias, sendo defensora da liberdade individual, dos valores sociais, e acredita que o Estado deve exercer menos poder sobre a sociedade. E aí hoje a gente tem muitas pessoas, né, com essa ideologia neoliberalista fazendo campanha política. E isso é meio esquisito, né? Você quer que o Estado não exerça tanto poder sobre a sociedade. E aí você se caracteriza como um político, você se classifica, desculpa, como um político neoliberal? Não é esquisito? Deu para entender a relação? Sim. Sim? Professor, eu acho que é questão de tipo, o cara que não quer que o Estado exerça muito poder, tem assim, uma ideologia neoliberal, porque ele tem assim, pensamentos que, pelo fato do representante lá ser liberal, ele vai deixar privatizar tudo, tá ligado? Não é bem por aí, não. Porque só assim, quanto mais empresa privada tiver, menos o Estado vai exercer poder. Não é bem por aí, não. Você pode ter uma condição neoliberal, mas, por exemplo, Ministério da Saúde. Eu não coloco um político para ser ministro da Saúde. Eu coloco um médico. Ministério das Relações Internacionais. Eu não coloco um político para ser o ministro de Relações Internacionais. Eu coloco um cara que tenha sido, por exemplo, um diplomata. Alguém que entenda realmente de relações internacionais. Secretaria de Cultura, por exemplo. Eu não pego um político para ser secretário de Cultura. Eu pego um artista. Eu pego uma pessoa que realmente entenda de cultura no Brasil. Entendeu? Mas uma pessoa que tenha base para isso. E isso é ter ações neoliberais. Você pega pessoas que são, entre aspas, civis e atuantes naquele setor. Concordo. Entendeu? Tudo bem? Sim. O Bolsonaro começou fazendo isso, depois cagou tudo no pau. Olha, Ele chamou a artista da Globo lá, depois ela rodou, só fez merda. tomara que o YouTube
Não censure meu vídeo. Mas é isso mesmo, é exatamente isso, né? Você pegar, por exemplo, por que a maioria das empresas familiares, elas tendem a não dar certo? Porque você pega um cara que, um restaurante, por exemplo, você bota o cara para estudar direito, teu filho vai estudar direito, você tem um restaurante, teu filho vai estudar direito e depois ele vai cuidar do restaurante. Vai dar certo, gente. Deixa o moleque estudar gastronomia, deixa conhecer outros países, né? Deixa, mesmo que ele não seja um chefe de cozinha, mas ele conhecer da gastronomia, vai fazer administração, para entender de administração, porque não vai dar muito certo. Então, essas são ações assim. E eu penso até no seguinte: o cara ele pode ser um político com ações neoliberais, mas ele mesmo tem que saber até onde ele vai. Porque uma coisa que é muito esquisita também dentro da política é assim, vamos supor, o Eduardo Paes, ele se candidatou a prefeito, ganhou, e hoje ele é prefeito do Rio. Ano que vem tem eleição para governador. Ele larga a prefeitura para ser governador. Ele está só usando cargos públicos como escada para subir, porque governador é mais que prefeito. Ele não está sendo um político preocupado com a administração pública. Ele está preocupado... Mas ele perde seu cargo. Exatamente. Ele está preocupado... Se ele sair da prefeitura para tentar governador e ele não ganhar, ele perde o cargo dele. Sim, ele perde o cargo dele. Aí é burrice. E é o que acontece muito, né? Agora, menos até. Mas você tinha o cara que era deputado nas esferas de deputado e vereador, ainda acontece. O cara que é vereador e larga o mandato para tentar a prefeitura. Ou o cara que é deputado federal ou estadual e larga para tentar ser governador. Isso ainda existe. Mas você pode ser atuante com relação a perfil político, sendo um senador da República a sua vida política inteira, sem um dia tentar ser um presidente ou um governador. O negócio é que, infelizmente, no Brasil, a política está muito desgastada, né? Infelizmente. Bem, então, a gente fez um bom apanhado sobre a questão das ideologias, né? Essas ideologias que são sociais também. Lá na plataforma, tá aqui a aula, eu deixei marcadinho, aula 19, mas fazendo uma revisão lá da aula 17, porque já tinha muito tempo que a gente tinha tido essa matéria, tá? Aí, a partir daqui, eu vou avançar, tá? Quem vai fazer o Enem? Todo mundo vai? Você não? Não. Em casa, quem vai fazer o Enem? Eu paguei, mas eu não sei se vou fazer, não. Eu pretendo fazer. Fiz inscrição. Se eu vou fazer, eu não sei. Pior que não, porque não se sente Bem, eu vou trazer alguns temas, né? Eu quero conversar com a Juliana, eu acho que ela não está na escola hoje. Ontem a gente se viu muito rápido, mas... A Juliana tá? Eu acho que ela chega mais tarde. E aí eu vou trazer alguns temas, eu coloquei isso no meu planejamento, para a gente, assim, comentar alguns temas que são bem pertinentes à questão
questões do Enem mesmo, tá? Então, pessoal que está em casa, tchauzinho, até semana que vem. Tchau, professora. Até semana que vem. Até. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.